Good evening, everyone. Estamos aqui hoje para conversar sobre a anatomia do IELTS. IELTS Anatomy é o título da nossa live de hoje. Por que esse título? Bem, eu já vou dizendo que eu não entendo nada de anatomia. Mas, hello! Eu adoro a série Grey's Anatomy e aí peguei essa referência para a gente hoje conversar sobre o IELTS Test. Vamos, na realidade, dissecar o IELTS Test juntos hoje à noite. Vamos falar sobre todas as partes da prova, como é que cada parte funciona e o que, no todo, você pode fazer para dominar cada uma dessas partes. Então, vamos começar considerando que o IELTS Test está dividido aqui em 4 órgãos extremamente importantes para o seu funcionamento. Vamos começar, então, a cada passo que a gente der durante essa live, dissecando cada órgão, dissecando cada parte da prova, para que vocês possam entender como cada parte dessa funciona, o que é que elas representam, como é que elas são avaliadas, para que você, no seu todo, ao dominar o dissecamento da prova do IELTS, você consiga tirar a nota que você precisa nessa certificação. Tá? Então, o título da live se refere justamente a isso. Não a anatomia de uma forma geral, mas a referência a Grey's Anatomy, onde a gente vê a história da Grey sendo, vamos dizer assim, narrada ao longo de todas as temporadas. Então, a associação foi feita por aí. Tá? Nós vamos, então, entender que cada parte é um órgão central para que você consiga dominar, entender e, consequentemente, ser aprovado com a nota que você deseja. Afinal de contas, toda vez que você decide tirar uma certificação internacional, principalmente uma certificação internacional como IELTS, é porque você tem um objetivo. Mesmo que esse objetivo seja imigrar, morar fora do país por um tempo, fazer um curso fora em uma universidade internacional, mesmo que vocês tenham objetivos diferentes, essas certificações elas têm o mesmo propósito, que é classificar, certificar o teu nível de inglês para que ele seja reconhecido internacionalmente. E é isso que faz a diferença no currículo de vocês, que tem um desses objetivos ou que, de uma certa forma, tem um certo perfil acadêmico. Não tem como a gente decidir fazer um exame e não ter por trás dessa decisão um objetivo claro. Por quê? Porque vai faltar motivação, vai faltar direcionamento para o seu ritmo de estudo, para o seu próprio desenvolvimento. Então, eu gosto muito de lembrar os meus alunos que ter um propósito faz toda a diferença. Tá? Então, pensem exatamente o que é que vocês querem fazer no futuro. Para que o IELTS vai te servir? Dentro dos cenários que eu falei, ele sem dúvida alguma vai te abrir portas. Porque independente do país que você esteja pensando, o IELTS sempre vai estar lá. E essa é a razão pela qual eu venho focando tanto em chamar a atenção para o IELTS, porque os exames de Cambridge já estão no mercado educacional há muito tempo. E eles têm uma formatação excelente, um padrão de estrutura e de aplicação reconhecido universalmente. Então, dentro disso, as pessoas muitas vezes focam mais nesses exames, mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar que para objetivos como esses, vocês vão precisar não só de uma certificação de proficiência. Se você está pensando em estudar fora do país, trabalhar, morar, e ter legalmente o seu processo facilitado e reconhecido, você vai precisar de um certificado que consiga atender ambos os cenários. E o IELTS tem isso. E em uma das lives mais recentes, alguém me fez essa pergunta: qual é a diferença desses exames para o IELTS? Eles são mais importantes? Não, na realidade não. Eles têm a mesma função, apesar de terem formatos diferentes. Agora, por que eu tenho trazido tanta questão do IELTS? Porque se você está pleiteando uma bolsa de estudos, está pensando em passar um tempo fora do país, e quer que todo o seu processo seja legal, valorizado e, consequentemente, de uma certa forma, unificado, tanto na concessão de uma bolsa como na concessão de um visto oficial de estudante ou de trabalho, o IELTS Test vai servir. Ele é praticamente um dos únicos testes que vai conseguir, vamos dizer assim, cumprir com as exigências de órgãos governamentais na questão da imigração e, ao mesmo tempo, das instituições educacionais ou de trabalho também. Tá? Então, por isso que a gente vai focar especialmente no IELTS Test. E aí, como eu falei, para que você esteja mais bem preparado, para que você decida se esse é o teste que você quer fazer, você precisa conhecer o formato. E hoje o que a gente vai fazer é dissecar o IELTS Test. Tá? A gente vai passar por cada etapa da prova e entender como é que ela funciona realmente. Então, vamos começar pelo listening. A gente tem 4 partes e vamos imaginar aqui que essas 4 partes sejam os 4 órgãos essenciais do IELTS Test. Vamos começar pelo listening e pelo reading. Por quê? Eu vou acoplar essas 2 habilidades juntas como 2 partes da prova que vão trabalhar essencialmente o olhar sobre a tua compreensão da linguagem. E aí a gente tem a parte da escuta e a parte da leitura. Né? São habilidades, de uma certa forma, que os professores, assim como eu, gostam de chamar de habilidades mais passivas, onde você naturalmente está trabalhando mais a sua mente, mais a sua compreensão, o reconhecimento de linguagem, do que você está ativo na linguagem, na comunicação. Tá? Isso não faz com que essas habilidades sejam menos importantes, de forma alguma. Em todas essas certificações internacionais, você vai ter essas 4 habilidades sendo avaliadas.
E aí eu estou falando dos grandes certificados, tá? Porque existem diversos certificados, não só os exames de Cambridge, como o IELTS, o TOEFL, o Duolingo, existem vários outros, tá? Mas esses são os que, vamos dizer assim, os que têm maior reconhecimento internacionalmente falando. Em todos eles, essas 4 habilidades vão estar presentes. E aí, quando a gente fala da gente poder entender como cada prova funciona, isso está diretamente ligado ao fato de você poder entender como você vai se preparar. O que é que você precisa dominar para que você seja avaliado dentro daquele formato da prova. Então, o listening não é só sobre escutar e entender. É uma prova, na realidade, quer dizer, é uma parte da prova que vai focar na tua competência de compreensão. Então, falando do IELTS especificamente, eu posso dizer que você precisa, de uma certa forma, primeiramente se familiarizar com diversos sotaques, também estar preparado para escutar sobre determinados assuntos que podem ser mais relacionados ao dia a dia ou, de uma certa forma, mais acadêmicos também. Por quê? Porque na prova do IELTS, nós temos 2 formatos, o General Training e o Academic. Mas o Listening Paper, ele é exatamente o mesmo para os 2 formatos da prova. O que significa que a competência que você tem que mostrar vai ser basicamente a mesma, independente do formato da prova ao qual você está lá se submetendo, ok? Então, baseado nisso, vamos entender que, de uma certa forma, vários países têm o inglês como a língua mãe, a língua materna. E aí, consequentemente, a gente tem diversas nacionalidades, diversos sotaques envolvidos aí na questão. Então, a ideia é mostrar que você tem a habilidade de entender pessoas com sotaques diferentes dentro de conversas e formatos de questões diferentes. Então, a prova do listening, ela vai durar mais ou menos 30 minutos, onde você vai seguir a sequência do que vai aparecer para você. São basicamente 4 partes, o teste está dividido em 4 partes, e você vai ter dentro desse formato, dessas 4 partes, uma variedade de tipos de questões. Significa que quanto mais você conhecer os tipos de questões, mais você vai entender o que fazer dentro dessa prova. E, diferente de alguns exames, tem uma grande questão na prova do listening do IELTS. É o fato de você só escutar o áudio uma única vez. E aí, muitas pessoas já ficam assim, ansiosas diante disso, porque em algumas provas, principalmente nas provas de Cambridge, que são as mais conhecidas e assim, renomadas de uma certa forma, né? Naquela divisão de já chegando no inglês avançado, a gente tem o FCE, o B2, o CAE, o C1 e o CPI, o C2. Em todas essas 3 provas, a gente escuta o listening 2 vezes. Então, você tem a chance de, mais uma vez, interpretar, conseguir responder, fazer associações, diferente do IELTS. É uma vez só. Basicamente, você tem que se preparar para todos os possíveis tipos de questões que estão ali para poder tirar vantagem desse conhecimento prévio e aí, consequentemente, conseguir performar bem no dia da prova. Todas as situações que você vai escutar são basicamente situações relacionadas ao que se espera que você esteja pronto a enfrentar se você estivesse no cenário internacional. Então, por exemplo, como o listening ele é o mesmo tanto para o General Training e o Academic, como eu já mencionei, a gente espera que tenha uma variação ali de tópicos. Então, provavelmente você estará, vamos dizer assim, diante de situações de uma pessoa só falando, tipo um monólogo, uma pessoa comentando sobre um determinado tópico, e aí a questão vai ser você compreender, focar no que está sendo dito e tentar responder diferentes tipos de questões, tá? Ao mesmo tempo, durante esse processo de uma parte da prova para outra, o que é que você também pode ter que escutar? 2 ou 3 pessoas conversando ao mesmo tempo, talvez pessoas que estão dentro de uma faculdade, estão pedindo informações, estão conversando sobre um determinado seminário que elas participaram, e aí você tem que, nessa conjuntura aí, está mais antenado, mais ligado na compreensão daqueles personagens que estão ali conversando, para que você consiga identificar as opiniões, os comentários e, relativamente, responder aquele tipo de questão. Então, basicamente, essa diferença em ter monólogos, uma pessoa só falando e mais de uma pessoa falando, vai permear todo o listening do IELTS Test. As 4 partes, elas podem variar. Você pode estar escutando uma pessoa só, ou 2 pessoas na primeira parte, aí, na segunda parte, uma só, na terceira parte, 3 ou 4 pessoas, e na quarta parte, novamente um monólogo, mas já num tópico mais refinado, mais acadêmico. Talvez um professor, né, um professor de uma universidade, comentando sobre uma palestra que ele deu, uma aula que ele deu, ou talvez comentando de uma entrevista que ele fez com alguém, vamos dizer assim, de uma determinada área, um cientista, ou um artigo que ele leu e ele está ali resumindo, comentando. Então, há uma possibilidade de você sair de um tópico mais genérico, um tópico mais simples relacionado ao dia a dia, tipo alguém ligando e pedindo informações sobre como se inscrever para uma biblioteca pública, como pegar um livro, como é que funciona a biblioteca, quais são as exigências, que documentos você precisa levar para se inscrever. Poderia ser sobre isso, por exemplo, né? E aí você está, vamos dizer assim, conectando o dia a dia com uma situação também de um cenário mais acadêmico. É uma realidade bem comum quando a gente fala de estar interagindo com pessoas dentro de um ambiente onde você está trocando informações. Ao mesmo tempo, o fato de você poder estar escutando um professor comentando sobre uma determinada aula, uma palestra que deu, isso não é bicho de 7 cabeças. Então, tanto está conectado com uma situação do dia a dia, vamos imaginar que você
não necessariamente estivesse ao vivo assistindo uma palestra, mas você estivesse escutando um TED Talk, né? Então, é uma habilidade de entender genericamente a situação e ter tipos de questões diferentes para responder sobre aquela escuta, sobre aquele áudio. E aí, sucessivamente, as partes da prova vão focar exatamente nesse tipo de formato que eu te falei. E isso é uma coisa positiva, porque como você tem uma prova super reconhecida, super, vamos dizer assim, valorizada pelas instituições educacionais, ela tem um formato fixo, único. O que vai variar? Os tópicos e os tipos de questões. Tá? Então, você consegue, dentro do que é descrito pelo próprio British Council, pelo IDP, pela Universidade de Cambridge, que são os 3 órgãos que fazem a produção, a supervisão e a correção dessas provas, né? Você vai conseguir visualizar claramente a descrição do tipo de questão. No caso do listening, vamos imaginar aqui que possíveis formatos de questões poderiam aparecer dentro dessas 4 partes da prova. Poderiam ser questões de múltipla escolha, A, B, C, D, como a gente tem aqui no Brasil, tá? Isso é uma coisa muito comum. Poderiam ser questões onde você teria que completar um formulário. Então, se a gente pensar no primeiro exemplo que eu dei, uma conversa entre um aluno pedindo informações a uma pessoa que trabalha numa biblioteca, e aí essa pessoa quer informações sobre que documentos precisa levar, quais horários de funcionamento, se tem que pagar alguma taxa de inscrição, provavelmente você vai ter um formulário. Ou você vai ter uma foto de um caderno de anotação com tópicos, e aí você teria que tentar completar aquele formulário baseado no que você está escutando. Então, isso é uma possível questão, né? Ao mesmo tempo, você pode ter um diagrama, você pode ter um mapa. Dependendo do tópico da conversa, a questão vai se moldar ou vai variar dentro desses exemplos que eu estou aqui compartilhando com você. Ao mesmo tempo, a gente também tem as questões que a gente não tem tanta familiaridade para nós brasileiros, até porque é muito difícil a gente, no nosso cenário educacional, fazer provas de escuta. E quando eu estou falando cenário educacional, eu estou falando do cenário acadêmico. Eu não estou falando o contato que você tem com uma escola de idiomas, com um professor particular que trabalha o teu inglês, porque aí se você está focando no aprendizado só do inglês, isso é muito comum. Porque quando a gente fala de aprendizado de um idioma, a gente fala em dominar as 4 habilidades. E é justamente por isso que todas essas provas que têm um grande reconhecimento internacional, elas focam na avaliação das 4 habilidades. E a escuta é uma delas, né? Mas no dia a dia não é algo que você se testa naturalmente, como o reading, o writing e o speaking, tá? Então, é algo muito mais comum que a gente seja avaliado em termos de prova dentro dessas 3 áreas. E aí você pode até questionar, mas Cláudia, mas a gente não é julgado em como fala o nosso português. Não necessariamente. Mas, quando você chega num nível maior de conhecimento, você vai ser avaliado dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, pela forma como você apresenta o seu paper, que tipo de linguagem você usa, se você domina aquele conteúdo e a linguagem relacionada àquele conteúdo. Então, de uma certa forma, quando você está participando de um seminário, você está participando de uma apresentação de projeto, isso é levado em consideração. Até mesmo quando chega no momento da apresentação do seu TCC, né? Você tem uma banca ali e tem profissionais escolhidos que fazem parte daquela banca para te avaliar. E a tua habilidade de comunicação, ela, sem dúvida alguma, vai fazer uma grande diferença dentro da proposta de avaliar a tua apresentação. E isso vai acontecer da mesma forma na vida real. Se você estiver aplicando para uma universidade internacional, se você está passando por um processo de seleção de bolsas de estudos, naturalmente você também vai passar por uma entrevista. Além de ter que ter um certificado conectado ao domínio do teu inglês. E isso é uma coisa que não só a gente sabe que funciona dessa forma, como eu tenho exemplos reais de alunos que estão passando por esse processo. Então, mesmo que você se submeta à prova do IELTS, a todos os papers da prova, que são as 4 habilidades, e você se saia bem, dependendo da razão pelo qual você está, do objetivo, lembra que eu falei? Do objetivo pelo qual você está tirando a prova, você ainda vai passar por etapas onde o teu inglês vai ser extremamente necessário. Não só para mostrar o teu nível de inglês, mas para mostrar o quanto você tem de conteúdo e de domínio de conhecimento da tua própria área, ok? Então, daí a importância de você estar super bem preparado. Muitas pessoas pensam em fazer a prova, uma certificação internacional de uma forma geral, mas pensam na prova do IELTS como uma prova onde você vai praticar as habilidades. E, de uma certa forma, faz um certo sentido, porque a prova é muito prática. Eu acabei de descrever como é que funciona o listening paper, né? Vamos imaginar que se a gente está visualizando o órgão, como eu falei no início, ele seria o ouvido. É o teu ouvido, a tua habilidade de escuta, de compreensão que vai ser avaliada. Mas ela vai ser avaliada dentro de um formato específico. E esse formato é um desafio. E ele será um desafio do começo ao fim. Porque é diferente das provas de Cambridge, que, como eu falei, a gente tem 3 provas muito comuns, FCE, CA e CPE, que seriam B2, C1 e C2. Cada nível desse tem um formato específico. E toda aquela prova, as 4 habilidades serão testadas dentro daquele nível. Quando a gente fala do IELTS, o teste não funciona dessa forma. Ele é um teste que vai, na realidade, avaliar o teu conhecimento, as tuas competências, o teu domínio do inglês, no caso do listening, muito de compreensão, mas o que acontece? A tua nota vai significar o teu nível de inglês.
Então, dependendo do quanto você consegue escalar essa nota, ela vai se referir ao nível B2, ao nível C1, que é o C1, ao nível C2. Então, muitas vezes, só relembrando, a gente pensa que o 6, o 6,5 é uma nota muito simples de tirar, porque a gente está usando a nossa referência acadêmica, que é o nosso 6. O 6 é o quase um passar. Não. Dentro do Common European Framework, que é o quadro de referências de língua, na realidade, de línguas, a gente vai poder entender que 6, 6,5 já é uma nota alta, já é o nível de B2, tá? Então, não vamos menosprezar a parte numérica, vamos entender que a forma como a gente está sendo avaliado é justamente o que vai pesar na hora do todo dessa nota. As 4 habilidades, elas vão ser avaliadas individualmente, mas elas vão ser todas colocadas juntas, cada nota que você tirou em cada paper, para você ter uma média final. E essa média vai corresponder a um nível específico de inglês. Daí a importância da gente estudar, praticar e entender como funciona cada parte da prova. Então, o listening, ele é tão importante quanto os outros papers. Muitas vezes a gente acha que só o speaking and writing vão fazer uma grande diferença. Eles podem até fazer uma grande diferença se você já domina. Mas, se porventura você fala muito e tem a segurança porque escreve bem em português, e aí eu vou conseguir escrever bem em inglês, mas você não tem praticado com constância, com muita frequência, regularidade, a parte do listening e reading, que é por onde a gente está começando a falar aqui, não necessariamente você vai ter o mesmo nível de nota. E aí, eu vou usar o exemplo da definição de um teste diagnóstico, tá? Que eu acho que fica mais fácil. Apesar do IELTS, assim como vários outros exames, serem um teste de proficiência, e muita gente achar que por ser um teste de proficiência você não precisa ser fluente, eu fico só me questionando aqui. Será que a pessoa está falando exatamente, claramente para os alunos, o que é ser fluente e o que é ser proficiente? Porque assim, nós realmente estamos focando na definição de um teste de proficiência. Mas não precisa ele se divulgar como um teste de fluência, porque está implícito que ele espera de você uma certa comunicação. E é por isso que tem uma prova, que é uma entrevista, chamada da parte da entrevista oral, para todos esses certificados, para todos esses testes de proficiência. Tá? Então, não se enganem, não achem que só o inglês de sobrevivência vai fazer uma grande diferença para escalar a sua nota. Mas tem algo que é muito positivo. Lembram que eu falei que as notas, elas são dadas para cada parte da prova, né? Isso significa que se você é muito bom de speaking, mas não é tão bom de listening, essa nota do speaking vai te ajudar e vai compensar essa média quando chegar no momento de você ter o seu overall grade. Por quê? Porque todas essas áreas vão ser avaliadas individualmente, serão colocadas juntas para que você chegue naquela nota comum, que vai definir o teu nível. Mas aí o que é que acontece? Se você não tem a preocupação de entender que cada parte da prova, para definir o teu nível, ela é importante, ela pode fazer uma diferença, até porque algumas universidades, dependendo da concorrência, elas definem a nota que você precisa tirar, assim como elas definem a nota mínima de cada paper. Vocês sabiam disso? Comentem aqui comigo. Já tinham ideia que não só o overall grade, a média geral do IELTS, seria importante para você, mas sabem também que é como se fosse um ponto de corte, né? A gente usa muito esse termo aqui no Brasil. É como se você, obrigatoriamente, dependendo da instituição, dependendo do órgão para o qual você está aplicando, você tivesse que, no mínimo, ter aquela nota. E isso acontece tanto quando você está imigrando, como quando você está aplicando para um processo de seleção para bolsas de estudos em um outro país, quando você está aplicando, mesmo que você esteja sem uma bolsa de estudo, mas você está lá conectado a uma instituição acadêmica que quer um padrão, não um padrão, mas assim, um perfil de aluno com um determinado nível de inglês, para que ele tenha um padrão dentro daquele grupo que está sendo formado, né? Então, isso depende muito da instituição. E aí vem o entrave. Se você está focando só que uma nota vai compensar a outra e eu dou um jeitinho de passar com o meu 6, o meu 6,5, tudo bem, é válido no sentido das suas áreas mais fortes levantarem a sua nota. Mas, ao mesmo tempo, entender e investigar o que é que as instituições ou os órgãos estão esperando de você faz uma diferença. Porque aí você vai partir do ponto onde você está, fazendo o diagnóstico da tua competência naquela área, e aí se treinando para saber exatamente aonde você tem que chegar. Tá? Então, isso é muito importante, tanto para cada parte da prova, como para a nota final que você precisa ter. Ok? Então, resumindo, vamos fechar aqui que o órgão mais, vamos dizer assim, interessante e que não precisa ser menosprezado, a gente começou pelo órgão do ouvido. E dissecando o órgão do ouvido, que seria a parte do listening da prova, a gente tem meia hora de prova, diversos tipos de questões, uma prova dividida em 4 partes, com formatos que vão variar. Entre você escutar uma pessoa só, como você escutar 2 ou 3 pessoas conversando, e você ter que entender, conseguir, dentro daquela conversa, identificar informações essenciais, palavras-chave, e muitas vezes até inferir dentro do que está sendo dito informações que vão ajudar você a responder aquelas questões. Então, esses três exemplos, essas 3 áreas que eu mencionei aqui, são provavelmente as habilidades que você vai precisar desenvolver. Escutar e treinar para entender informações específicas.
trabalhar a tua escuta para você entender o tópico central da conversa, entender mais ou menos o que está sendo dito e conseguir tirar dali uma lógica sobre aquele tópico, e isso sim são as habilidades que vão ser exploradas na prova. Assim como, vamos escalar aí o nível de desafios, tá? Assim como a inferência, que é a sua habilidade de entender, deduzir e já tirar conclusões do que está sendo dito. Vejam que há uma escala de dificuldade ali, né? Uma escala de desafio de habilidade. E é isso que faz com que você tire notas diferentes no IELTS, correspondentes a níveis diferentes. Então, não é uma questão de matemática. Eu tenho alunos que fazem assim, mas se eu acertar, por exemplo, a prova é dividida em 4 partes, em 30 minutos, e você vai ter uma média de, vamos dizer, 40 questões. Eita, e se eu tirar 25? E se eu tirar 23? E se eu tirar 33? Apesar de que eu acho que no listening a gente está falando de mais ou menos uma média de 30, tá? 40 questões eu acho que é sempre no reading. Mas, o que eu quero dizer é que não é essa matemática que vai contar. São essas habilidades que estarão presentes durante a prova, de uma parte da prova para outra. Quanto mais você treina, mais você aguça a sua habilidade de compreensão, a técnica de localizar palavras-chave, informações importantes, conseguir lidar com aquelas questões e tirar uma nota que vale trazer benefício, quando a gente está falando da nota mínima, de nível, e quando a gente está falando do todo da prova, ok? Mas não vi aqui nenhuma resposta sobre a questão de vocês saberem que há um ponto de corte muitas vezes exigido por algumas instituições. Então, se não sabiam disso, pesquisem. Porque, por exemplo, recentemente eu tive uma aluna que precisava do IELTS UKVI, que era para oficializar o visto dela. Ela estava sendo contratada por uma multinacional, e aí a proposta era de ir para a Inglaterra, morar, trabalhar, por no mínimo 2 anos. Apesar dela já ter feito o IELTS há muito tempo atrás, quando ela fez o mestrado fora, hoje o IELTS não tinha mais validade. Por quê? Não é que ele vem lá com um carimbo, validade de 2 anos. Não é isso. Porque muita gente compara com os exames de Cambridge e faz, mas não tem, os exames de Cambridge não têm validade. E o IELTS tem. Tem lá no certificado a data que você fez o teste, tá? E por que esses órgãos pedem que você tenha um teste válido ou um teste feito nos últimos 2 anos, do momento que você está aplicando para aquele objetivo? Porque eles precisam ter certeza que você manteve aquele nível de inglês. E mesmo que seja um exame de Cambridge, porque as universidades aceitam também o exame de Cambridge, tenham certeza que elas vão checar o último dia, a última data, o último ano no qual você sentou para fazer aquela prova, tá? Se você tirou o seu certificado de Cambridge há 5 anos atrás, independente dele ser o IELTS ou Cambridge, eles vão checar se foi nos últimos 2 anos. Então, tendo a data ou não tendo a data, a exigência é a mesma. Porque até o exame de Cambridge, ele não tem a data, mas ele tem a referência do ano, quando você tirou. E a ideia é a mesma. É simplesmente ter certeza de que você manteve aquele nível de inglês. E aí, depois de 2 anos, se acredita que se você não estava na manutenção da língua, usando a língua para se comunicar, convivendo com pessoas que estavam falando inglês com você, consumindo conteúdos de inglês, provavelmente você deu uma enferrujada, você estagnou um pouquinho. E às vezes até tem pessoas que perdem um pouco do domínio da língua. Diante disso, essa exigência existe realmente, tá? Não é uma questão de validade, é uma exigência de uma forma geral. E aí, voltando para essa minha aluna, ela tinha que refazer o IELTS por conta disso. E o que aconteceu? Dentro do formato do IELTS que ela tinha que fazer, o UKVI, ela precisava de uma média 5. A partir dali, ela podia tirar 5, 5,5, 6, que era o quê? Era uma exigência do órgão de imigração. Mas a nota mínima de cada paper era 4,5. E aí você pode, sim, mas por que 4,5 se ela precisava de 5? Por quê? Porque se ela tirasse 4,5 no listening, por exemplo, mas ela tirasse um 7 no speaking, lembra do balance que eu falei? A média final dela, consequentemente, nessa matemática, vamos imaginar que fosse só, juntou 2 e dividiu por 2, ela com certeza iria passar. Entende? Porque se a gente tem 7 com 4, já deu 11. 11,5 dividido por 2, vamos dizer aí que é quase um 6. Ela já tinha passado, não era um 5. Mas a exigência do órgão era 4,5 nota mínima. Então, se ela tirou, vamos dizer assim, 4,5, 4,5, 4,5 e um 4, não ia dar. Nem para ver essa compensação dela ter o 5, que era exigido, e mesmo que ela tivesse 5, 5, 5, são 4 partes, não é isso? E um 4, ela já chegou com um band, vamos imaginar o listening, com a nota 4, ela não tirou a nota mínima. Entende? Que é muito importante que todos esses dados, todas essas informações, vocês consigam pesquisar, se familiarizar, para que o direcionamento seja claro. E isso afeta, sim, a sua preparação. Porque você precisa entender o nível que você tem hoje, o tempo que você tem para fazer essa prova, e até lá, até que nível eu vou conseguir chegar, ou eu preciso chegar. Né? Então, mesmo uma prova como listening ou reading, que é justamente a área que a gente vai começar a conversar agora, tem as mesmas exigências. Tanto de nota mínima como de nota geral. Ok? Então, o segundo órgão que nós vamos dissecar agora vai ser o reading, ou seja, a segunda parte da prova. E mais uma vez a gente está falando de uma habilidade que vai focar muito na compreensão. E aí vamos entrar na grande questão.
Hoje em dia, eu acho que já tem mudado muito, tá? Mas até um tempo atrás, na maioria das vezes, principalmente no nosso cenário, né? O nosso cenário de educação brasileira, a gente sempre ou foi muito cobrado para ler e ser testado. Então, ao meu ver, isso significa que muitas vezes a gente começa a desenvolver aquela relutância de ter prazer ao ler, né? Então, não é tão comum a gente ter tantas pessoas consumindo leitura. Eu acho que ao longo dos anos isso já mudou muito. E, graças a Deus, a gente tem tido um estímulo muito grande sobre diversos tipos de leitura e autores, escrita criativa, e a geração até mais jovem, acredito que já está quebrando um pouco esse tabu. Tá? Posso estar enganada, mas é a visão que eu tenho com os jovens com os quais eu convivo, né? Mas, enfim, se você não é uma pessoa que gosta muito de ler, ou o seu hábito de leitura está só naquela tua área acadêmica, já começo a trazer essa reflexão. Hoje, você já deve começar a trabalhar o seu hábito da leitura. Principalmente porque a gente está falando de uma prova onde ela vai ser dividida, a parte do reading, tá? Ela vai ser dividida em 3 partes, em 3 textos longos, e aí não são textos curtos, não, são textos longos mesmo, às vezes uma página inteira, uma página e meia, com algumas questões relacionadas, tipos de questões diferentes, relacionadas a cada texto, para que você responda em 1 hora. Então, mais uma vez, vem aquele desafio do tempo, que é o que a gente chama de speed reading, né? O que significa isso? Muitas vezes, e aí eu vou tirar por mim, eu gosto de ler, e leio muito, tanto em inglês como em português, mas eu não sou uma pessoa que posso ser considerada como um fast reader. Para ser bem sincera com vocês, eu tive que trabalhar muito isso, essas estratégias todas, quando eu tinha que me submeter à prova, porque professor de inglês não tem saída, né? Se ele escolheu aquilo como carreira, quanto mais ele estuda, mais ele se sente seguro, mais conhecimento ele tem para compartilhar e, de uma certa forma, vamos dizer assim, mais reconhecimento da sua competência ele tem. Então, a gente não escapa de estar sendo sempre testado, tá? Nas 2 áreas, tanto na área de linguagem como na área de metodologia. Não dá para parar nunca. Às vezes eu digo, poxa vida, muitas vezes a gente está esperando ali que dê uma folga e pá, aparece outro certificado. Aparece uma outra forma de testar as pessoas. E a gente vai e se submete tanto para aprender, como também para ter aquele reconhecimento e compartilhar aquilo com os nossos alunos, né? Então, gato escaldado nessa questão. Então, eu tive que me treinar muito para ser uma pessoa que lê rápido. Por quê? Porque eu tenho o hábito de ler e aí eu vou, circulo as palavras importantes, faço, olha só, adoro highlighters, tem todo canto aqui na minha mesinha, no meu suporte. Por quê? Porque tudo que eu estou lendo, eu estou lá marcando. Isso naturalmente virou um hábito. E aí, quando a gente fala de prova, a gente está falando de pressão, de tempo, de competências que vão ser testadas dentro de situações. E aí, o reading, sim, é um paper que não vai ser o mesmo para o academic e para o general training. Lembram que eu falei que no caso do listening, a mesma prova, o mesmo paper, ele faz parte do general training e do academic, dos 2 formatos. Não é o caso do reading. Se você está fazendo o General Training, ele vai provavelmente trazer para você textos mais relacionados ao dia a dia. Talvez um flyer mais denso, é claro, mais completo, ou um brochure de uma universidade, mas é um inglês mais relacionado às situações do dia a dia. Se a gente está falando do academic, a palavra já diz. O tipo de texto, o tipo de artigo que vai aparecer no formato da tua prova será realmente mais robusto, mais denso, não só de informação, como também da linguagem em si. Aí é quando há um pouquinho de diferença com relação ao desafio da prova, tá? Eu concordo com os alunos quando eles dizem assim, mas o General Training é mais fácil. Concordo até um certo ponto. Não é que ele seja mais fácil, é que o formato da prova em si, porque ele traz tipos de textos diferentes, é mais suave do que um texto que está focando mais, vamos dizer assim, em ciência, tecnologia, uma nova descoberta, né, de, não sei, talvez um novo tipo de inteligência artificial. Então, se você está na área acadêmica, isso termina sendo um tópico que você não tem como fugir. Por quê? Porque a gente hoje vê o uso da inteligência artificial em diversas áreas. Então, se você está conectado só ao cenário de imigração, você não tem nem que se preocupar muito com isso, porque vai ser muito mais suave a seleção dos tópicos. Então, dentro dessa interpretação, que por conta disso isso pode ser mais fácil, para algumas pessoas eu acredito que sim. Mas isso não significa que o texto em si ele vai vir suave, leve, e que ele assim vai ser entendido por qualquer aluno. Não. Lembrem, o IELTS é uma prova que vai mensurar a sua competência dentro daquele formato, dentro do tipo de texto que você vai encontrar, lhe dando uma nota. Então vão ter textos inicialmente mais leves e a densidade desses textos vão, na realidade, aumentando para que a prova possa avaliar o teu nível real de inglês. Muitas vezes o que é que acontece? As últimas questões de uma prova de listening, talvez o último texto da prova do reading seja muito denso para candidatos que têm um nível mais básico, tipo um aluno que tenha um nível de pré-intermediário, intermediário. Talvez as últimas questões sejam tão densas que ele sai, poxa vida, não entendi muita coisa, tive que chutar. E é normal que isso aconteça. E também é importante que você entenda, não é que você não tenha, vamos dizer assim, nível ou condições de fazer a prova. É que a prova tem como propósito avaliar justamente as diferenças de um nível para o outro. As competências vão variar do B2 para o C1, do C1 para o C2, já estou confundindo português e inglês, né? Mas é comum. Quando a gente está falando sobre
Coisas de uma área onde a gente vive comentando todos os termos em inglês, termina que a gente mistura um pouco quando a live está em português, tá, gente? So, I'm so sorry. Mas eu acho que deu para entender. Isso significa que, dependendo do teu nível de inglês, você vai ter a sensação de que metade ou as últimas questões foram muito mais difíceis. Mas é uma sensação porque é uma prova que vai escalar o diagnóstico dela, diferente das provas de Cambridge. Se você aplicou para fazer a prova do FCE, o nível B2, todos os readings daquela prova vão ter o nível de B2. Você vai ter o mesmo sentimento. Entendem o que eu quero dizer? Por quê? Porque toda a prova está dentro daquele nível, está dentro da descrição, das competências e dos critérios de correções daquele nível. Já no IELTS, não. E no TOEFL também não. No Duolingo também não. Porque, de uma certa forma, eles são testes de proficiência, mas eles têm, lembra, aquele formato de diagnóstico, para você entender melhor, ele vai diagnosticar o teu nível diante de uma nota que você tirou. Ok? Então, o reading entra também com esse propósito. Sendo ele diferente nos dois cenários, é importante você saber o formato do teste que você tem que fazer. E aí depende muito do teu objetivo, mais uma vez. Por isso que eu digo que informação é ouro. Eu já tive alunos, Jorge, um dos meus alunos, chegou para mim numa situação, ele é atleta, e aí ele já tinha se inscrito para a prova, e chegou para mim, ele tinha 1 mês e 1 semana para fazer o IELTS. E aí ele estava como atleta na Inglaterra, tinha ganho um campeonato, e um clube se aproximou dele e fez uma proposta de trabalho. Para isso ele precisava mudar o visto dele. Por quê? Porque ele estava como turista. A ideia era só participar de um campeonato europeu e passar 3 semanas na Inglaterra. 2 semanas dentro do campeonato, se preparando, 1 semana competindo e 1 semana relaxando. O que é que acontece? A proposta dos sonhos apareceu na vida do Jorge. E aí, ele se inscreveu para uma prova. Quando ele chegou para mim, que a gente foi investigar o formato, quais eram as exigências, a gente descobriu que ele tinha se inscrito para um IELTS diferente. Diferente do que ele precisava fazer para tirar esse visto. Tá? Então, vejam como um pequeno deslize faz com que você invista um montante de dinheiro num formato que nem vai te trazer benefícios. Por isso que eu estou tentando explicar, dissecando aqui todos os detalhes, para que você entenda como lidar com todas essas informações, mas tomando as decisões corretas, as que vão te trazer benefícios diretos. Tá? Então, no formato acadêmico, você vai ter certos tipos de textos. No formato de General Training, você vai ter textos mais relacionados ao seu dia a dia, textos aparentemente mais leves, tá? E aí entram as estratégias de prova, porque quando a gente está falando de compreensão, a gente fala muito das habilidades também, como eu falei com relação ao listening. E aí quando a gente lê, não necessariamente lendo por prazer, porque muitas vezes a gente está lendo e não está preocupado com a forma como a gente está lendo. A gente está lendo, a gente está entendendo e o tempo passa. E algumas pessoas levam 2, 3 dias para terminar um livro, outras levam quase 1 mês. Isso significa que o tempo que você tem, a sua disponibilidade, o seu interesse pelo tópico, a sua urgência, vai afetar, vamos dizer assim, a velocidade com a qual você está lendo. Mas numa prova, todos vão ter o mesmo tempo, 1 hora. E a densidade dos textos faz com que a gente precise entender os tipos de questões e as estratégias que a gente precisa desenvolver para que você otimize a sua performance dentro daquela 1 hora. Essa é a grande diferença, gente. Então vamos imaginar, a gente tem 1 hora, 3 textos, mas muitas vezes o mesmo texto ele tem 2 ou 3 questões diferentes relacionadas à compreensão dele. E aí, se a gente pensar nas habilidades, você provavelmente teria scanning, que é o que a gente chama de escanear o texto, ter uma ideia, né, vamos dizer assim, de que tipo de keywords, palavras-chave você encontra ali que vão te ajudar a interpretar, a entender, compreender o que é que está sendo dito. E algumas questões da prova, você só precisa basicamente daquilo. Vamos imaginar que você tenha uma questão de múltipla escolha, que é uma questão muito comum. Se a gente está falando de uma questão de múltipla escolha, você tem um determinado lista de situações, talvez até de statements, como a gente diz, e aí você tem que escolher qual statement, né, qual é a afirmação, por exemplo, que vai definir a resposta. Então, se você lê antecipadamente, isso é uma estratégia, lê antes de ir para o texto as 4 ou 5 perguntas que estão ali, as opções, você já vai com aquela ideia direcionada. Você precisa localizar aquela informação para entender de uma forma rápida e direta qual a melhor opção para responder aquela questão. Daí entra a estratégia de você ler antecipadamente, de você focar nas palavras-chave, de você ir no texto e não perder tempo lendo e relendo aleatoriamente para responder uma prova de compreensão. Eu acho que esse exemplo ilustra a necessidade de você entender os tipos de questões e que estratégias você pode aplicar. Um outro tipo de questão muito comum no reading, mas que não é comum para nós brasileiros, é o true, false and not given. Ah, mas verdadeiro e falso é comum. É, mas o not given nem tanto, tá? E aí o que é que significa isso? Muitas vezes as pessoas nunca treinaram. Por quê? Tem um domínio já do inglês, já falam, já desenrolam a parte da escrita e aí entram de cara numa prova de certificação internacional. E isso depende muito do formato, da cultura por trás daquela prova. Para nós brasileiros, não é tão comum ter a questão do not given. E aí os candidatos às vezes perdem muito tempo analisando a diferença de um false e not given. E ficam confusos e terminam chutando em vez de estar explorando a estratégia, que seria entender a clareza do que é. Determinadas frases que estão ali disponíveis provavelmente terão total conexão com o texto. Outra
ela sugere, mas ela não está claramente conectada ao que está sendo dito, relatado lá no texto. Aí é que entra a análise do not given, em relação a um false statement. Tá? Então, muitas vezes, a gente não está preparado para esse tipo de questão. A gente termina perdendo muito tempo lendo e relendo. E como, às vezes, você tem 2 ou 3 mini questões relacionadas ao mesmo texto, quando você vê, você perdeu quase meia hora para responder 3 questões só relacionadas a um texto. Ainda faltam 2. Então, ter o domínio do tempo, entender como você vai performar diante de certos tipos de questões, que estratégias usar, é essencial, gente. É essencial para que vocês possam mostrar o máximo das competências que vocês têm. Né? E aí, eu volto para aquela análise. Lembra que eu falei como é que eu leio? Mesmo como professora, eu não sou uma leitora rápida. Eu gosto de ler no meu tempo, eu gosto de apreciar a leitura, eu gosto de fazer anotações. E isso não é cabível para uma prova como essa. Uma prova que você, na realidade, tem um tempo limitado para mostrar do que você é capaz. Por isso que a gente precisa treinar. A gente precisa entender como a prova funciona, o que é esperado da gente, quais são os tipos de questões. E a gente acabou de ver que tanto o listening como o reading tem algumas questões parecidas. Perceberam que eu falei de múltiplas coisas, tanto para o listening como para o reading? E aí, vou relembrar novamente. Falei que entra muito na questão do listening. Você tem um mapa, um diagrama para completar, talvez até o resumo do que estava sendo dito, um formulário. Isso também pode acontecer no reading. Você pode ter um texto, e aí esse texto ser, principalmente se ele for mais acadêmico, tá? O texto tem informações sobre relatos de uma pesquisa ou de uma nova descoberta, alguma coisa que está assim no noticiário internacional, e vem ali um resumo dele, e você tem que locar as informações diante do que foi dito lá no texto, você vai procurar e preencher. Às vezes com uma palavra, às vezes já tem parte de uma frase que você tem que completar e tem que fazer sentido linguisticamente e também com relação à ideia do texto, ao que foi dito, tratado, relatado no texto. Então vejam que há semelhanças também. As estratégias que você pode trabalhar e aplicar para o listening, você pode aproveitar desse treinamento e aplicar também para o reading, tanto para desenvolver a sua habilidade de leitura, como para se autoavaliar. Por quê? Porque, mais uma vez, você precisa entender quão rápido você lê, quão boa é a minha compreensão de fatos genéricos, de informações específicas. E aí vem um nível mais desafiador. Quão precisa ou preciso eu sou quando a gente está falando de deduzir, tirar conclusões, o que já é uma leitura mais crítica, mais aguçada. Tá? E aí, não necessariamente no reading ou no listening, você vai encontrar na questão que você está visualizando a mesma linguagem. Ainda tem muito disso para os níveis mais altos. Para as notas mais altas, fiquem atentos. Muitas vezes você está lendo e você está esperando escutar exatamente o que está sendo dito ali. Ou você está lendo uma questão de reading e você está esperando visualizar, como palavras específicas, palavras-chave, as mesmas informações. E não necessariamente isso vai acontecer. Por quê? Porque também é esperado que você tenha esta habilidade de reconhecer sinônimos, estruturas de linguagens mais rebuscadas, mas que você consegue concluir dali o que está relacionado àquele determinado tópico. E isso significa o quê? Ter um vocabulário rico, variado, para que você possa unir essas informações e compreender exatamente a forma com a qual você está visualizando a informação, a comunicação no texto e o que está ali na pergunta. Entendem o grau de dificuldade das questões, os desafios que podem vir para vocês? Esse é o diferencial entre o listening e o reading. De uma certa forma, determinadas habilidades você pode aproveitar as estratégias, mas quando a gente está falando de estratégias mais rebuscadas, tem que ter prática, tem que ter constância, tem que ter direcionamento, feedback. E aí, eu tive, essa semana, eu já abri 2 caixinhas de perguntas e eu escolhi até algumas para vocês. Como a gente está acabando o nosso tempo, deixa eu só lembrar para vocês que a gente vai ter Wild's Anatomy Part 2. Essa era a minha intenção. Hoje a gente dissecou 2 partes da prova, listening e reading. Na próxima live, que vai ser o Wild's Anatomy Part 2, a gente vai dissecar as partes de produção de linguagem, que vai ser o writing e o speaking, tá? Então, resumindo, quando a gente fala dessas 2 estratégias e quando a gente fala dos desafios que estão dentro desse formato de prova, a gente precisa lembrar que escutar e ler, por mais que a gente considere habilidades passivas, e você pode treinar no seu tempo, não adianta só fazer simulado. Porque o simulado é uma repetição do tipo de questão. Muitas vezes funciona quando a gente está sendo testado em conteúdo. E aí eu vou usar o exemplo do Enem, que é um exame nacional, que todos os brasileiros que estão se submetendo àquele teste, é esperado deles a mesma carga de domínio de conteúdo, tá? O mesmo domínio com relação a vários tópicos, né? Mas, quando a gente está falando de competência, isso não tem a ver com dominar uma matéria. Inglês não é matéria, inglês é uma habilidade. Na realidade, é uma habilidade muito prática, é a sua habilidade de comunicação, é a habilidade de usar uma ferramenta para se comunicar na oralidade, se comunicar na parte escrita. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de interação. E aí que entram as habilidades do listening e do reading. Por quê? Porque para a gente reagir, a gente interagir, a gente responder, a gente tem que compreender. Compreender o que está sendo trazido para a gente, mesmo numa prova, ou compreender o que está sendo dito, o que está sendo discutido, conversado, tá? Então, essa é a grande questão.
saber performar significa não só repetir o mesmo simulado, mas você se treinar questionando qual é o tipo de questão que cai mais, qual é o formato da prova que eu preciso e o que é esperado de nota dentro do meu objetivo naquele formato. Quão bom, quão boa eu já sou quando eu tenho que fazer uma prova que está focada no listening e no reading, por exemplo. E como você se sai? Então, cada simulado que você repete é uma forma de você fazer diferente, saber exatamente quais são as questões onde você mais se dá bem, quais são as questões que são mais desafiantes para você, e aí sim focar em repetir aquele tipo de questão para que você consiga se treinar. Então, só fazer simulado por fazer simulado não vai te fazer chegar no máximo de performance que você possa mostrar, tá? E aí, quanto mais você pratica, se você tiver uma intenção, se você tiver um direcionamento, um objetivo claro, mais domínio você vai ter daquela habilidade. E aí, o que eu falo é, traz essas habilidades para a tua rotina. Traz a leitura para a tua rotina. Traz o listening para a tua rotina. E, para a gente fechar, e mais uma vez, vou bater na tecla da ação com intenção. Então, não é só escutar uma música, não é só escutar um filme, não é só ler um livro, é ter uma intenção clara. Quando você escuta uma música, tenta focar em expressões que você não conhece. Tenta entender essas expressões por contexto. Anota essas expressões, porque de cara você já vai estar trabalhando o seu vocabulário. De cara você vai estar trabalhando a percepção, a compreensão de entender palavras que supostamente são estranhas, novas, mas que o contexto já sugere uma ideia. Isso é um grande exercício para você, aos poucos, ir trabalhando a habilidade de escutar uma vez só, que é assim que a prova do listening funciona, e conseguir responder de forma rápida. Vai trabalhar a tua compreensão, mas uma compreensão mais crítica, que vai filtrar, vai focar no contexto. E quando a gente fala de uma prova que, sob pressão, você só vai escutar uma vez, você precisa de foco, de estratégia e de uma competência bem trabalhada. Porque até a questão emocional já entra aí. Vamos imaginar que você passou por 2, 3 perguntas e você nem conseguiu a resposta. Já entrou em pânico. Já nem consegue focar mais para a sequência. Até isso você precisa estar familiarizado com o formato para poder, segue com a prova, volta, usa as estratégias que já praticou para inferir pelo que está sendo dito ali na questão, tentar associar com o que você lembra que escutou e mesmo assim consegue responder antes que o tempo acabe. A mesma coisa para o reading. Não adianta ler aleatoriamente. Mas a frequência da leitura vai enriquecer o teu vocabulário, a tua visão de estruturas, principalmente se você é um aprendiz, uma pessoa que gosta de aprender e precisa dessa conexão visual, quanto mais você lê, mais palavras você vê, mais familiarizados com diferentes estruturas você vai estar. Mas leva uma intenção para aquela leitura. Seja num dia, localizar, sei lá, 5 minutos eu tenho para ler esse texto, circular as palavras-chave, parar e tentar usá-las para resumir aquele texto. Isso é uma outra atividade que vai fazer com que você foque em linguagem, foque na habilidade de resumir rapidamente, que seria a habilidade de estar reading for gist, para ter uma ideia geral, né, para entender sobre o que é aquele determinado texto, principalmente pela questão do tempo. Quando você já traz um tempo ali, um cronômetro, já ajuda você a estar se treinando para a prova. E aí, depois disso, tenta você mesmo repetir o que você entendeu. Trabalha aquela compreensão de forma rápida. Por quê? Porque speed reading, fast reading, faz parte da estratégia da prova do reading. É ler rápido, ler estrategicamente, economizando tempo e performando o máximo que você puder. Tá? Então, fica aqui o resumo de dicas e de informações sobre os dois mais, vamos dizer assim, desconsiderados papers, que é o reading e o listening. E eu estou dizendo isso porque a maioria dos alunos que me procuram já chegam assim. A minha dificuldade é speaking and writing. Porque eu escuto filmes, eu escuto música, eu entendo. E eu tenho certeza que o aluno entende. E aí, quando a gente começa a treinar para a prova, eu mostro muito para eles. Olha só, eu vou colocar um áudio e eu quero que vocês me digam exatamente o que está acontecendo nesse áudio. Quem é que está falando, qual é o tópico. E numa boa, o aluno resume. Ah, sei lá, um podcast ou um TED Talk, por exemplo, curto, de 3 minutos. E aí o aluno consegue resumir. Ah, o tópico é sobre isso, a pessoa estava falando sobre isso, mencionou isso, isso, isso. Ótimo, é exatamente sobre isso. E essa sensação de você entender faz com que você muitas vezes menospreze a parte do listening ou reading. Mas na realidade, logo em seguida, eu gosto muito de trazer uma questão. E aí eu digo, gente, vamos agora escutar um outro podcast com o mesmo tempo, mas vai ter uma questão para vocês responderem. E aí é quando eles sentem que só escutar não é suficiente. Só ler não é suficiente. E é por isso que eu gosto de dizer que só falar inglês não é suficiente para você tirar uma excelente nota numa prova de proficiência. Muitas vezes, não é uma excelente nota no sentido de ser um 100% de acerto. Não é disso que eu estou falando. O IELTS não espera que você seja perfeito. Ele vai diagnosticar o teu nível de inglês. Você, sim, deve estar esperando tirar uma nota excelente. Acima de 6, 6,5 já é uma nota excelente. Porque 6, 6,5 já é nível B2. É um nível de pre-advanced. É uma pessoa que é fluente, domina a habilidade de fala, comete erros, tem tropeços, mas isso não impede a comunicação, seja na parte oral, seja na parte escrita. Então, 6, 6,5 é a nota que a maioria das universidades exigem, tá? A maioria delas foca nisso. A não ser que você tenha uma área muito específica, você esteja aplicando para um curso muito pontual
E aí talvez na área de saúde, na área de engenharia, a gente tem algumas discrepâncias ali, algumas universidades são mais rígidas. Ou às vezes a concorrência de vaga numa determinada universidade ela é tão grande que eles criam assim uma nota mais alta para facilitar o processo de seleção, que seria um 7, ok? Então, fica aqui as dicas para vocês, espero que as dicas tenham sido valiosas, espero que tenham ajudado vocês a entenderem que é importante sim dissecar o teste. Como eu disse, de anatomia eu não entendo nada, mas como eu adoro Grey's Anatomy, fiz essa referência para chamar a atenção de vocês, porque eu realmente acredito que a melhor forma de se preparar é desenvolvendo o inglês, entendendo como a prova funciona, sabendo que estratégias usar e se treinando para performar o seu melhor. E isso é o que eu tento, e tem dado certo, consigo realizar com todos os meus alunos nos meus preparatórios para certificações internacionais. Então, estejam presentes, espero que vocês estejam presentes na próxima live, IELTS Anatomy Part 2, porque a gente vai focar na parte do speaking and writing. E aí, esses são os órgãos essenciais. Por quê? Eles têm a mesma importância, mas é o momento onde você vai ter que mostrar a sua produção de linguagem. Não mais compreensão, reconhecimento e estratégia, mas produção, independência, coesão, coerência na sua comunicação. Well, thank you very much for being here, and I hope to see you in our next live, okay? Bye bye. See you soon, guys.